O texto não foi destinado para ela, mas Caroline leu ele de qualquer forma. 8 meses grávida, 3 semanas de sua data de parto, e o telefone de seu marido acabou de acender com uma mensagem de outra mulher. Eu não posso esperar para sentir você dentro de mim novamente. A noite passada foi incrível. 6 meses de mentiras, $23.000 roubados do fundo universitário do bebê deles, e um anel de diamante escondido no apartamento de sua amante. Ele estava planejando pedi-la em casamento no dia seguinte ao parto de Caroline. Mas aqui está o que Derek não sabia. Sua esposa grávida, a mulher que ele estava prestes a abandonar em uma cama de hospital com um recém-nascido, o pai dela era um bilionário. E Richard Ashford estava observando, esperando, preparando. No momento em que Derek saiu por aquela porta, ele assinou sua própria destruição. Sua carreira perdida, sua reputação destruída. Sua amante. Ela se tornaria a aliada inesperada de sua esposa. Mas a verdadeira reviravolta não foi a vingança que salvou Caroline. Foi o que ela descobriu sobre si mesma quando tudo desmoronou. Lição e valor. Esta história prova uma verdade poderosa. As pessoas que te traem não definem seu futuro. Sua resposta, sim. Caroline não apenas sobreviveu à traição de seu marido, ela o transformou na base de uma vida mais forte. Significado da história. Às vezes, os piores momentos de nossas vidas se tornam os portais para nosso maior crescimento. Caroline perdeu um marido traidor, mas ela ganhou algo muito mais valioso. Ela mesma, sua força, sua liberdade e um relacionamento com o pai que ela pensou ter perdido para sempre. A porta da prisão estava destrancada o tempo todo. Ela tinha sido sua própria carcereira. E quando ela finalmente a atravessou, ela descobriu que os finais são apenas começos usando uma máscara diferente. O texto não foi destinado para ela, mas Caroline leu ele de qualquer forma. Ela tinha apenas pego o telefone de Derek para verificar a previsão do tempo. Uma coisa simples, o tipo de coisa que esposas fazem sem pensar depois de 7 anos de casamento. O telefone dele estava na mesinha de cabeceira carregando. O dela estava em algum lugar na sala de estar e ela estava 8 meses grávida, muito cansada para andar tão longe. A tela acendeu assim que ela tocou. Uma notificação de mensagem apareceu no topo. Eu não posso esperar para sentir você dentro de mim novamente. A noite passada foi incrível. A respiração de Caroline parou. As palavras embaçaram, depois se tornaram nítidas. Depois se gravaram em seu cérebro. A mensagem foi assinada com uma única letra. V. A mão dela tremeu. O bebê chutou forte como se sentisse que algo estava errado. Derek estava ao lado dela, dormindo, em paz. O peito dele subia e descia naquele ritmo familiar que ela amara por 7 anos. O mesmo peito contra o qual ela havia encostado a cabeça na noite de núpcias deles. O mesmo peito que havia guardado o segredo deles quando eles souberam pela primeira vez sobre o bebê. O mesmo peito que aparentemente encostou em outra pessoa na noite passada. Caroline desbloqueou o telefone dele. A impressão digital dela ainda funcionava. Ele nunca tinha pensado em removê-la. Por que ele faria isso? Ela era sua esposa grávida, a mãe de seu filho. Ela rolou pelas mensagens, 6 meses delas, fotos, planos, promessas. Quando você vai contar a ela? Vanessa havia escrito 3 semanas atrás. Logo bebê, depois que o bebê nascer. Eu prometo. Depois que o bebê nascer. Caroline leu aquelas palavras novamente. Depois que o bebê nascer. Ele ia esperar até que ela desse à luz a filha deles, então deixá-la. Esse era o plano dele. Isso era o que ele havia prometido a esta mulher. Ela rolou mais, encontrou fotos. Vanessa era jovem, 28 talvez. Cabelo escuro, lábios vermelhos, o tipo de sorriso que sugeria que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Havia fotos de Derek também, selfies em quartos de hotel, o braço dele em volta dos ombros nus de Vanessa.
O anel de casamento dele em nenhum lugar à vista. O estômago de Caroline revirou. Enjoos matinais tinham terminado meses atrás. Isso era algo completamente diferente. Ela continuou rolando, encontrou os recibos do hotel que Derek havia encaminhado, as reservas de restaurante, a confirmação da joalheria, um colar, $3.000 na mesma semana em que ele havia dito a Caroline que eles precisavam cortar gastos por causa do bebê. Travar, destravar, travar, destravar, travar. Ela não conseguia parar as mãos. Não conseguia entender o que estava vendo. Não conseguia respirar. O bebê chutou novamente, mais forte desta vez. Caroline colocou o telefone exatamente onde ela o havia encontrado, posicionou-o perfeitamente, angulou-o exatamente. Então ela deitou-se novamente, olhou para o teto, contou suas respirações. Dentro, fora, dentro, fora. Havia uma rachadura no teto que ela nunca havia notado antes. Ela ia do canto perto da janela para algum lugar acima do lado da cama de Derek. Como ela havia perdido? Sempre esteve lá. Ela estava perdendo outras coisas também. Claro, ela estava. Ela havia perdido 6 meses de seu marido se apaixonando por outra pessoa. O alarme tocou às 6h30. Caroline fingiu acordar, fingiu se espreguiçar, fingiu que seu mundo não tinha acabado de se estilhaçar em 1000 pedaços. Derek beijou a testa dela. Ele fazia isso todas as manhãs, o mesmo beijo que ele havia dado a ela desde a lua de mel deles. Durma bem, linda, linda. Ele ainda a chamava de linda mesmo enquanto mandava mensagem para outra mulher que ele não podia esperar para deixá-la. Caroline sorriu. Parecia estar usando uma máscara feita de vidro quebrado. Bem, apenas cansada. O bebê estava se mexendo a noite toda. Ela vai ser uma jogadora de futebol. Derek sorriu. Aquele sorriso juvenil pelo qual ela havia se apaixonado no casamento da prima dela. O sorriso que a havia convencido a dar a ele o número dela, a ir naquele primeiro encontro, a dizer sim quando ele a pediu em casamento na praia ao pôr do sol. O sorriso que aparentemente funcionava em outras mulheres também. Ele tomou banho, se vestiu, verificou o telefone e sorriu para o que quer que ele viu. Caroline o observou da cama, o estudou como um estranho, tentou encontrar algum sinal da mentira, alguma rachadura na fachada. Ele parecia exatamente o mesmo. Essa era a pior parte. Trabalhando até tarde esta noite, Derek disse, ajustando sua gravata no espelho. Não espere por mim, trabalhando até tarde. A mesma desculpa de 100 noites. A mesma mentira vestida de casual de negócios. Caroline assentiu. Claro, vou guardar um pouco de jantar para você. Ele pegou suas chaves, sua carteira, sua vida dupla. Amo você, ele chamou da porta. A porta fechou atrás dele. Caroline conseguiu chegar ao banheiro antes de vomitar. Ela se ajoelhou no chão frio de azulejo, segurando o vaso sanitário, vomitando até não sobrar nada. O bebê pressionou contra a bexiga dela. Suas costas doíam, seus olhos ardiam. 7 anos. Ela havia dado a ele 7 anos de sua vida, e ele ia jogar tudo fora por uma mulher chamada V. Ela sentou no chão do banheiro por um longo tempo. O azulejo estava fresco contra as pernas dela. A luz da manhã se arrastou pelo chão em lentas listras douradas. Em algum lugar lá fora, um cachorro latiu. Um carro ligou. O mundo continuou girando como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia acontecido. Tudo havia mudado. Caroline pressionou a mão contra a barriga, sentiu o bebê se mexer, um pequeno cotovelo ou joelho empurrando contra a palma da mão dela. Somos só nós agora, ela sussurrou. Só nós. Ela tinha 48 horas antes de confrontá-lo. 48 horas para decidir que tipo de mulher ela queria ser. O tipo que chorava e implorava e perguntava o que ela fez de errado, ou o tipo que queimava tudo. Ela escolheu o segundo. Jenna atendeu na primeira chamada. Essa era uma das coisas que Caroline amava em sua melhor amiga.
Ela sempre atendia, não importa o quê. São 7 horas da manhã, Jenna disse. É melhor alguém estar morrendo. Derek está me traindo. Silêncio. 3 segundos. 5 segundos. 10. Estou a caminho. Jenna chegou em 23 minutos. Ela morava a 40 minutos de distância. Caroline não perguntou como ela havia conseguido. Ela não precisava. Essa era Jenna, uma enfermeira que corria para emergências em vez de fugir delas. Ela veio trazendo presentes: chá de camomila seguro para a gravidez, uma caixa de lenços de papel e assassinato em seus olhos castanhos escuros. Conte-me tudo, Caroline disse a ela. A mensagem de texto, as fotos, os 6 meses de mentiras, o plano de ir embora depois que o bebê nascesse. No momento em que ela terminou, os nós dos dedos de Jenna estavam brancos em volta de sua xícara de café. Quem é ela? Alguém chamada Vanessa. Eu não sei o sobrenome dela. O rosto de Jenna mudou. Algo cintilou atrás dos olhos dela. Reconhecimento. Descreva ela. Caroline puxou as fotos em seu próprio telefone. Ela as havia encaminhado para si mesma na noite passada. Evidência. Munição. Jenna olhou para a tela. Sua mandíbula se apertou. Eu a conheço. O quê? Vanessa Cole, 28, associada de marketing da Morrison Tech. Jenna colocou seu café. Eu a tratei no hospital no mês passado. Ela veio com um ataque de pânico. Passou 1 hora chorando sobre um homem casado que prometeu deixar a esposa por ela. O café que Caroline estava bebendo virou ácido em seu estômago. Ela sabe que ele é casado. Ela sabe de tudo. Ela simplesmente não se importa. Caroline olhou para as fotos novamente, o sorriso de Vanessa, o braço de Derek em volta dela. O quarto de hotel atrás deles. Há quanto tempo você sabe? Eu não sabia que era Derek. Eu juro que ela nunca disse o nome dele, apenas o chamou de alma gêmea dela. Jenna estendeu a mão pela mesa, pegou a mão de Caroline. Querida, eu teria te contado se eu soubesse. Caroline acreditou nela. Jenna não guardava segredos. Não dela. O que eu faço? Primeiro você documenta tudo. Capturas de tela, extratos bancários, recibos de hotel, qualquer coisa que você possa encontrar. E então? Os olhos de Jenna endureceram. Então você o faz se arrepender do dia em que nasceu. Os próximos 2 dias passaram em um borrão de coleta de evidências. Caroline esperou até que Derek saísse para o trabalho. Então ela pesquisou. Ela encontrou os extratos do cartão de crédito primeiro. 8 cobranças no Hotel Marmont. Cada uma em uma noite em que Derek alegou estar trabalhando até tarde. 302 por estadia. 2.496 esses no total. Ela encontrou o recibo da joalheria, não um colar. 3 mais uma pulseira mais brincos. Quase $12.000 em presentes para uma mulher que não era sua esposa. Ela encontrou as reservas de restaurante, a assinatura do clube de vinhos que ele havia comprado para 2, a escapada de fim de semana para Napa, sobre a qual ela nunca tinha ouvido falar. Mas a pior descoberta veio no segundo dia. A conta poupança deles, a que eles estavam construindo por 5 anos, a que era destinada a pagar pelo parto do bebê, o primeiro ano de creche do bebê, o fundo universitário do bebê. Um dia, metade dela se foi. 23.000 de juízes transferidos para uma conta que ela não reconhecia. Ao longo dos últimos 4 meses, Caroline sentou à mesa da cozinha, olhou para os números na tela do seu laptop, sentiu algo mudar dentro do seu peito. Ela não estava apenas sendo traída. Ela estava sendo roubada. Ele havia pegado o futuro do bebê deles e gastado com sua amante. A raiva veio então, pura e limpa e brilhante. Ela queimou a tristeza, queimou a confusão, não deixou nada além de uma certeza dura como diamante. Ele pagaria por isso de uma forma ou de outra. Derek voltou para casa naquela noite com flores, rosas amarelas, as favoritas dela. Ele tinha lembrado. Não, ele tinha se sentido culpado. Havia uma diferença. Estas são lindas, Caroline disse. Ela as colocou na água, as arrumou no balcão, interpretou o papel da esposa grata.
Eu tenho trabalhado tanto ultimamente, eu sinto que tenho negligenciado você. Negligenciando? Essa era uma palavra para isso. Precisamos conversar, Caroline disse. Derek congelou por apenas meio segundo. Tempo suficiente para ela ver o medo brilhar em seu rosto. Sobre o quê, querida? Ela deslizou o telefone dele pela mesa. A tela estava aberta para as mensagens de texto. 6 meses de evidências brilhando na luz fraca da cozinha sobre Vanessa. A cor esvaiu-se de seu rosto. Sua boca abriu, fechou, abriu novamente. Caroline, eu posso explicar. Você pode. Você pode explicar por que você esteve dormindo com uma de 28 anos por 6 meses. Você pode explicar por que você prometeu me deixar depois que eu der à luz seu filho. Você pode explicar para onde $23.000 foram. Os ombros dele caíram. A luta saiu dele. E algo pior tomou seu lugar. Alívio. Ele estava aliviado. Ela sabia. Aliviado por não ter que fingir mais. Eu não queria que isso acontecesse, ele disse. Ele sentou-se à frente dela, estendeu a mão para as mãos dela. Ela se afastou. Mas aconteceu. Você fez acontecer. Cada mentira, cada quarto de hotel, cada dólar que você roubou do futuro de nossa filha. Eu não estava roubando, eu ia pagar de volta. Quando? Depois que você me deixasse por ela? Derek passou as mãos pelos cabelos. Aquele gesto que ela costumava achar cativante. Agora parecia apenas patético. Caroline, preciso ser honesto com você. Eu me apaixonei por Vanessa. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas, finais, como uma porta batendo. Você está me deixando. Eu cuidarei de você financeiramente. O bebê será provido. Eu não sou um monstro, ela riu. O som era estranho, agudo, nada como alegria. Você está deixando sua esposa grávida de 8 meses por sua amante de 28 anos. Você roubou nossas economias para comprar joias para ela. Você estava planejando me abandonar em uma cama de hospital com um recém-nascido para que você pudesse começar sua nova vida. Ela inclinou-se para a frente. Deixe-o ver a fúria em seus olhos. Como você se chamaria se não um monstro? Ele não tinha uma resposta para isso. Porque não havia uma. Eu não estou louca. Eu vi a evidência. Eu li as mensagens. Isso é real. Isso está acontecendo. E eu vou sobreviver a isso. Derek se mudou 3 dias depois. Ele levou suas roupas, seus tacos de golfe, seu equipamento de ginástica. Ele deixou para trás 7 anos de memórias. Fotos de casamento ainda penduradas nas paredes. A caixa de receitas de sua avó estava intocada na cozinha. Os livros de gravidez que ele havia comprado, quando eles descobriram pela primeira vez, estavam não lidos na mesinha de cabeceira. Caroline o observou fazer as malas, o observou carregar caixas para seu carro, o observou ir embora para onde quer que Vanessa morasse. Então ela fechou a porta, a trancou, encostou nela até que suas pernas cedessem. Ela escorregou para o chão, 8 meses grávida, sozinha, apavorada, mas não quebrada. Não ainda. O que ela não sabia era limpa a garganta que seu pai estava observando. Ele estava observando por meses e Derek tinha acabado de cometer o maior erro de sua vida. Caroline não falava com seu pai há 7 anos. Não desde que ele escolheu seu império comercial em vez do tratamento de câncer de sua mãe. Não desde que ele perdeu o casamento dela por causa de uma fusão em Tóquio. Não desde que ele se tornou um estranho usando o rosto de seu pai. Richard Ashford. O nome aparecia em revistas de negócios e notícias financeiras. Um bilionário que havia construído sua fortuna em aquisições estratégicas e eficiência implacável. Um homem que podia comprar e vender empresas como pessoas normais compravam mantimentos. Um homem que havia esquecido que tinha uma filha. Então, quando o carro preto parou em frente ao prédio de seu apartamento, Caroline presumiu que era um erro. Algum estranho rico procurando um endereço diferente. Até que Richard Ashford saiu.
Ele estava mais velho, mais grisalho nas têmporas, mais linhas ao redor dos olhos. Mas aqueles olhos, aquele olhar azul penetrante que podia fazer salas de reuniões ficarem em silêncio, os olhos dela, ela os havia herdado dele. Caroline. Ela estava na porta, 8 meses grávida, vestindo calças de moletom e uma camiseta velha da faculdade, não parecendo em nada com a filha de um bilionário. Como você me encontrou? Eu sempre soube onde você estava. Eu tenho acompanhado mesmo quando você não queria que eu o fizesse. Isso soa como perseguição. Isso soa como um pai que cometeu erros e não sabia como corrigi-los. Eles ficaram ali por um longo momento. O sol do fim da tarde lançando longas sombras pela calçada. Uma mulher passou com um carrinho de bebê. Um caminhão de entrega roncou. A vida normal continuando ao redor deles. Posso entrar? Richard perguntou. Caroline deveria ter dito não. Deveria ter fechado a porta e fingido que ele não existia. Do jeito que ele havia fingido que ela não existia quando sua mãe mais precisava dele. Mas algo em sua voz, algo que ela não ouvia há anos, vulnerabilidade. Tudo bem, mas eu não vou fazer café para você. O quarto do bebê estava meio pintado, lavanda suave em 2 paredes, branco primer nas outras 2. Derek havia prometido terminá-lo, uma das 1000 promessas que ele nunca cumpriria. Richard ficou no centro do quarto, olhou para o berço, o móbile com estrelas e luas, a cadeira de balanço que a mãe de Caroline havia usado quando ela era um bebê. Sua mãe me ligou, ele disse, 3 dias atrás. Ela me contou sobre Derek. Mamãe falou com você. Ela me perdoou. Eu não sei por que ou como, mas ela ligou e me contou o que estava acontecendo. E ela disse e ele pausou, engoliu. Ela disse que você precisava do seu pai, mesmo que você não soubesse. Caroline afundou na cadeira de balanço. O bebê se mexeu dentro dela, inquieta. 7 anos. Você perdeu meu casamento, minha formatura, minha promoção, todo feriado, todo aniversário. A voz dela falhou. E agora você aparece porque a mamãe fez um telefonema. Eu apareço porque seu marido cometeu um erro. Um muito público. Richard virou-se para encará-la. Sua amante trabalha para uma empresa que estou em processo de aquisição. As palavras levaram um momento para registrar. Você está adquirindo a empresa de Derek. A Morrison Tech tem lutado por 2 anos. Bradley Morrison tem procurado silenciosamente por investidores. Eu me posicionei como a solução cerca de 4 meses atrás. 4 meses atrás, antes de você saber sobre o caso. Richard assentiu. Mas assim que soube sobre Vanessa Cole, assim que descobriu o que Derek estava fazendo com minha filha, a aquisição tomou um propósito diferente. Caroline olhou para seu pai, tentou conciliar o homem parado diante dela com o fantasma que havia assombrado sua infância. O pai que trabalhava 100 horas por semana, que perdia recitais e jogos de futebol, que amava seu império mais do que sua família. Por que você se importa? Você não se importou com nada além de dinheiro por 20 anos. Eu me importei. Eu apenas não sabia como mostrar. Eu pensei que prover era suficiente. Eu pensei que sucesso era amor. Ele sentou no chão de pernas cruzadas, como costumava sentar quando ela era uma menina. E ele lia histórias de ninar para ela antes da empresa. Antes dos bilhões. Antes de tudo desmoronar. Eu estava errado sobre tudo. O móvel girou lentamente acima. Estrelas e luas girando em um círculo sem fim. Derek ia me deixar no hospital, Caroline disse calmamente. Logo depois que eu desse à luz, ia pedi-la em casamento no mesmo dia. A mandíbula de Richard se apertou. Algo perigoso cintilou em seus olhos. Eu sei. Eu tive investigadores olhando para ele. Eu sei sobre os hotéis, as joias, o dinheiro que ele roubou de suas contas. Ele pausou. Eu sei que ele tem dito a Vanessa que você sabia sobre o caso, que você tinha um casamento aberto, que você planejava se divorciar de qualquer forma. As mentiras, camada sobre camada de mentiras. Caroline sentiu como se estivesse se afogando nelas.
O que você quer de mim? Eu quero ajudar você, mas preciso saber se é isso que você quer. Richard inclinou-se para a frente. Eu posso destruir Derek profissionalmente. Posso garantir que ele nunca mais trabalhe nesta indústria. Posso recuperar cada dólar que ele roubou e fazê-lo pagar pelo que ele fez a você. E o que você ganha com isso? Uma chance de ser seu pai novamente, mesmo que leve mais 7 anos para merecer isso. Caroline fechou os olhos, sentiu o bebê chutar contra suas costelas, lembrou-se de todas as vezes que ela precisou de seu pai e ele não estava lá. Mas ele estava aqui agora, sentado no chão do quarto de bebê, inacabado dela, oferecendo a ela a única coisa que ela não tinha conseguido dar a si mesma: poder. Ele gastou nossas economias nela, Caroline disse. 23 mil dólares. Dinheiro que era para ser para nossa filha. Eu sei. Ele ia pedi-la em casamento enquanto eu ainda estava na sala de recuperação. Eu sei disso também. Ele me fez sentir como se estivesse perdendo a cabeça por meses. Toda vez que eu perguntava se algo estava errado, ele me dizia que eu estava sendo paranoica, que os hormônios da gravidez estavam me deixando louca. As mãos de Richard se fecharam em punhos. Isso é chamado de gaslighting, e é uma forma de abuso. Caroline abriu os olhos, olhou para o pai, realmente olhou. Ele estava velho, cansado, carregando o peso de décadas de arrependimento. Mas por baixo de tudo isso, por baixo do terno caro e do cabelo prateado e da fachada de bilionário, ele era apenas um homem que havia falhado com sua filha e estava tentando consertar as coisas. Destrua-o. Richard assentiu lentamente, deliberadamente. Considere feito. Ele se levantou, sacudiu as calças, estendeu a mão para ajudá-la a sair da cadeira de balanço. Há algo mais que você deve saber, ele disse. Derek tem segredos que você ainda não descobriu. Segredos que vão mais longe do que Vanessa. Mais longe do que seu casamento. Que tipo de segredos? O tipo que faz minha vingança parecer misericórdia. Ele não explicou mais. Apenas beijou a testa dela. A primeira vez que ele a tocou em 7 anos. Descanse um pouco. Cuide da minha neta. E tente confiar em mim. Apenas desta vez. Ela queria discutir. Queria exigir respostas, mas o cansaço era avassalador. O peso emocional dos últimos dias pressionando-a como uma força física. Vou tentar, ela disse. Era o máximo que ela podia oferecer. Era o suficiente. O mundo de Derek começou a desmoronar em uma terça-feira. Começou pequeno. Seu cartão de crédito corporativo foi recusado no almoço com Vanessa. Um momento embaraçoso que ele riu e cobriu com seu cartão pessoal. No dia seguinte, seu crachá de acesso falhou na garagem. Apenas uma falha, disse a segurança. Eles consertaram imediatamente. Mas Derek notou o jeito que o guarda olhou para ele. Algo que sabia, algo frio. Na quinta-feira, sua agenda se encheu de reuniões misteriosas, revisões orçamentárias que ele não havia solicitado, avaliações de desempenho que não estavam agendadas para mais 3 meses. Na sexta-feira, Derek Matthews sabia que algo estava muito errado. Bradley Morrison o chamou em seu escritório às 4h15 da tarde, o escritório de canto do CEO com as janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Derek havia sonhado em sentar naquele escritório um dia. Havia planejado toda a sua carreira em torno daquele objetivo. Agora ele estava diante da mesa de Bradley como um estudante chamado ao diretor. Feche a porta, Bradley disse. Sente-se. Derek obedeceu. Suas palmas suavam. Seu coração disparava. Ele não conseguia lembrar a última vez que se sentiu tão nervoso. Tivemos algumas preocupações levantadas, Bradley disse sobre seus relatórios de despesas. Meus relatórios de despesas? 8 estadias de hotel no Marmont cobradas em seu cartão corporativo. Quer explicar? A boca de Derek secou. Aqueles eram para reuniões com clientes, noites tardias quando não fazia sentido ir para casa. Eram. Bradley abriu uma pasta em sua mesa, deslizou fotografias sobre a madeira polida. Porque estas fotos sugerem o contrário.
Derek olhou para baixo, viu limpa a garganta, a si mesmo, Vanessa, um quarto de hotel, seu braço em volta dos ombros nus dela. Onde você conseguiu estas? Essa não é realmente a pergunta que você deveria estar fazendo. Bradley recostou-se em sua cadeira. A pergunta que você deveria estar fazendo é se Richard Ashford vai deixar você sair deste prédio com sua reputação intacta. O sangue esvaiu-se do rosto de Derek. Ashford como um pai de Caroline. Você não sabia? Saber o quê? Bradley sorriu. Não era uma expressão amigável. Seu sogro arranjado está em processo de aquisição desta empresa. Ele tem conduzido uma due diligence muito completa. Muito completa mesmo. O quarto inclinou. Derek agarrou os braços de sua cadeira. Tentou processar o que estava ouvindo. Richard Ashford, o bilionário, o invasor corporativo que havia destruído uma dúzia de empresas e as reconstruído à sua imagem. O homem que Derek nunca havia conhecido porque Caroline se recusava a falar com ele. Esse homem estava adquirindo a Morrison Tech. Eu não sabia que o pai de Caroline estava nos negócios. Então você não fez sua lição de casa. Bradley fechou a pasta. As joias, os hotéis, as viagens de fim de semana, tudo cobrado nas contas da empresa. Isso é motivo para rescisão, por justa causa, sem indenização, sem referência. Bradley, por favor, posso explicar tudo. Você pode? Você pode explicar por que você tem usado recursos da empresa para financiar um caso extraconjugal enquanto sua esposa está 8 meses grávida do seu filho? Bradley balançou a cabeça. Eu tenho uma filha, Derek. Se qualquer homem fizesse a ela o que você fez a Caroline Ashford, eu o desejaria destruído. Morrison, ela não é Caroline Ashford. Ela é Caroline Matthews. Ela não fala com o pai há 7 anos. Bem, Bradley levantou-se e foi até a janela. Olhou para a cidade abaixo. Parece que eles se reconciliaram. A carta de rescisão chegou 3 dias depois. Derek a abriu em seu novo apartamento. O aluguel de um quarto que Vanessa havia encontrado para eles. O que cheirava a tinta fresca e promessas quebradas. Rescindido por justa causa. Sem indenização, sem referência. Entrega imediata de todos os bens da empresa. Sua carreira na Morrison Tech. 8 anos de escalada, de networking, de cuidadosa manobra política, foram embora em um único parágrafo. Derek ligou para Caroline pela primeira vez desde que ele tinha se mudado. Ela atendeu no 3º toque. A voz dela estava calma, firme, nada como a bagunça chorosa que ele esperava. O que você disse ao seu pai? A verdade. Caroline, esta é a minha carreira. Isso é tudo pelo que eu trabalhei. E eu era sua esposa. Lily é sua filha. Nós éramos tudo pelo que você trabalhou? Isso não é justo, ela riu. Aquele som frio que ele tinha ouvido na noite do confronto. Você quer falar sobre justo? Você roubou 23 mil dólares das nossas economias. Você gastou em joias e quartos de hotel para sua amante. Você estava planejando me deixar sozinha em um hospital com um recém-nascido, enquanto você pedia outra mulher em casamento. A voz dela endureceu. Sua carreira parece um bom negócio. Você não entende, eu poderia perder tudo. Agora você sabe como eu me sinto. Ela desligou. Derek ficou em seu apartamento vazio, segurando seu telefone morto, ouvindo o silêncio. Ele havia perdido o emprego. Ele estava prestes a perder sua reputação na indústria. E de alguma forma, impossivelmente, ele estava prestes a perder muito mais porque Richard Ashford estava apenas começando. Caroline sentou no escritório de seu pai 3 dias depois. Uma suíte de canto no 402º andar da Ashford Tower. Janelas em 2 lados com vista para a cidade como um rei examinando seu reino. Thomas Whitfield, o advogado de Richard, espalhou documentos pela mesa de conferência. O caso começou 8 meses atrás, Thomas disse. Não 6, como Derek afirmou, a mão de Caroline foi para sua barriga. 8 meses antes mesmo de ela saber que estava grávida. Ele sabia sobre Lily antes de mim.
Ele contou a Vanessa 2 dias antes de contar a você. Ela o ajudou a processar a notícia, o confortou em sua ansiedade sobre se tornar pai. As palavras atingiram como golpes físicos. Derek havia compartilhado o momento mais importante de suas vidas com outra mulher primeiro. Há mais, Thomas continuou. As joias que você encontrou, os colares e pulseiras, essas não foram as únicas compras. Ele deslizou uma foto pela mesa. Um anel de diamante elegante, caro. O tipo de anel que dizia, para sempre. Encontramos isso no apartamento de Vanessa Cole. Derek comprou 3 meses atrás. Ele estava planejando pedi-la em casamento no dia seguinte à sua data de parto. Caroline olhou para a foto. O diamante cintilava mesmo na imagem plana. Lindo, sem coração. Ele ia pedi-la em casamento enquanto ela estava se recuperando do parto. Enquanto ela estava aprendendo a amamentar a filha deles, enquanto ela estava sangrando e exausta e se perguntando para onde seu marido tinha ido, ela foi até a janela, pressionou a testa contra o vidro frio, olhou para todas as pessoas minúsculas vivendo suas vidas minúsculas. Nenhuma delas sabia que o mundo dela estava terminando. Nenhuma delas se importava. A investigação financeira revelou irregularidades adicionais. Thomas continuou. Derek tem desviado dinheiro de suas contas conjuntas por quase 3 anos. Não apenas os 23 mil que você descobriu. Identificamos mais 47 mil em transferências não autorizadas. 70 mil dólares sumiram. Desapareceram na vida secreta de Derek. Para onde foi? Dívidas de jogo, maus investimentos e sim, o caso. Vanessa Cole tem gostos caros, Richard falou pela primeira vez. O dinheiro será recuperado. Tudo isso mais juros, mais danos. Como? A família de Derek tem bens. A casa de sua mãe, seu fundo fiduciário de seu avô. Já iniciamos os processos legais. Caroline virou-se da janela, olhou para seu pai e seu advogado. 2 homens internos caros desmantelando a vida de seu marido pedaço por pedaço. Ela deveria se sentir culpada, deveria sentir alguma simpatia pelo homem que ela amava. Mas tudo o que ela sentia era uma satisfação fria. O que acontece a seguir? Richard sorriu. Não era uma expressão gentil. Agora nós destruímos a reputação dele. Os telefonemas de Derek ficaram sem resposta. Seus pedidos de entrevista foram cancelados. Suas conexões no LinkedIn começaram a desaparecer uma por uma. Alguém estava fazendo ligações, conversas silenciosas com líderes da indústria, avisos sussurrados sobre Derek Matthews e seus problemas de ética. Em 2 semanas, Derek estava inempregável. Ele se candidatou a 37 posições, recebeu 37 rejeições. Ninguém sequer aceitaria uma reunião. Uma noite, bêbado com um uísque barato, ele ligou para Caroline novamente. Por favor, ele implorou, mande ele parar. Seu pai, diga a ele para parar. Por que eu faria isso? Porque você me amou uma vez. Porque eu sou o pai de Lily. Porque isso está destruindo minha vida. Caroline sentou no quarto de bebê dela. As paredes estavam finalmente pintadas, lavanda suave por toda parte. O móvel girou lentamente acima. Estrelas e luas em uma dança sem fim. Você destruiu sua própria vida, Derek. No dia em que você decidiu que sua família não era suficiente. No dia em que você escolheu uma de 28 anos em vez de sua esposa grávida. No dia em que você roubou o fundo universitário de nossa filha para comprar brincos. Eu cometi um erro. Você cometeu 1000 erros todos os dias por 3 anos. Cada mentira, cada quarto de hotel, cada dólar. Caroline, por favor. Ela olhou para o berço e imaginou sua filha dormindo ali, segura, amada, protegida. Adeus, Derek. Ela desligou, bloqueou o número dele e não sentiu absolutamente nada. Eu mereço sentir essa satisfação, a raiva justa, a alegria fria de vê-lo sofrer. Eu não sou uma pessoa ruim por querer que ele se machuque. Ele me machucou primeiro. Ele me machucou por anos. Isso é apenas o equilíbrio sendo restaurado. O quarto do bebê estava quieto. O móvel girou. E em algum lugar da cidade,
Derek Matthews estava aprendendo que as ações têm consequências, especialmente quando o pai de sua esposa é um bilionário. Vanessa Cole apareceu na porta de Caroline em uma tarde de domingo. Sem aviso, sem telefonema, apenas uma batida que interrompeu a tentativa de Caroline de tirar uma soneca. Ela abriu a porta esperando um entregador. Em vez disso, ela encontrou a outra mulher. Vanessa parecia diferente das fotos, menor de alguma forma, menos confiante. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo bagunçado. Seus olhos estavam vermelhos. Ela tinha estado chorando. Eu sei que não deveria estar aqui, Vanessa disse, mas preciso falar com você. Caroline deveria ter batido a porta, deveria ter chamado a polícia, deveria ter feito qualquer coisa, exceto o que ela realmente fez. Entre. Elas sentaram na sala de estar. Duas mulheres que deveriam ter sido inimigas, separadas por uma mesa de centro nos destroços do erro compartilhado delas. Ele mentiu para mim, Vanessa disse. Sobre tudo. O que você quer dizer? Ele me disse que você sabia sobre nós, que você tinha um arranjo, um casamento aberto. Ele disse que você estava planejando se divorciar de qualquer forma, que a gravidez foi um acidente que vocês dois lamentavam. As mentiras, mais mentiras, sempre mais mentiras. Estávamos tentando engravidar por 2 anos. Caroline disse que Lily foi planejada, desejada, celebrada. O rosto de Vanessa desmoronou. Ele me disse que você engravidou de propósito para prendê-lo, para impedi-lo de ir embora. E você acreditou nele? Eu acreditei em tudo. Vanessa enxugou os olhos. Ele disse que você era fria, distante, que vocês não tinham sido íntimos por anos, que você o tratava como um colega de quarto, não um marido. Caroline pensou em todas as noites que Derek alegou estar muito cansado. Todas as vezes que ele se virou dela na cama. Todas as desculpas que a fizeram se sentir indesejada e não atraente. Ele estava se guardando para Vanessa e dizendo a Vanessa que a culpa era de Caroline. O que mais ele te contou sobre mim? Vanessa hesitou. Que seu pai era perigoso, violento, que ele tinha que me proteger de Richard Ashford. Caroline riu. Realmente riu. A ironia era perfeita demais. Meu pai é muitas coisas. Ausente, obsessivo, emocionalmente indisponível, mas violento. Ela balançou a cabeça. Derek tinha medo do meu pai porque meu pai tem dinheiro e poder e a capacidade de destruí-lo. Eu sei disso agora. Vanessa tirou algo de sua bolsa, uma pequena caixa de veludo. Ele me pediu em casamento 3 dias atrás, ajoelhou-se em nosso apartamento, me disse que estava livre agora, que o divórcio era final, que finalmente poderíamos ficar juntos. O divórcio não é final. Eu nem mesmo entrei com o pedido ainda. Eu sei. Eu verifiquei os registros do tribunal. Vanessa abriu a caixa. Dentro estava o anel de diamante das fotos de Thomas. Lindo, caro, um símbolo de tudo de errado com Derek Matthews. Ele me pediu em casamento usando o dinheiro que ele roubou do fundo universitário do seu bebê. Caroline olhou para o anel, para a mulher segurando-o, para a completa absurdidade deste momento. 2 mulheres traídas pelo mesmo homem, sentadas na mesma sala, tendo a conversa mais surreal de suas vidas. Por que você está aqui, Vanessa? Realmente, porque eu preciso saber se algo disso era real. A voz de Vanessa falhou. Ele alguma vez me amou? Ou eu era apenas uma fuga de uma vida que ele não queria? Outra vítima de suas mentiras? Caroline considerou a pergunta. Pensou em Derek, em quem ele era quando ela o conheceu, em quem ele havia se tornado. Eu não acho que Derek saiba como amar alguém, ela disse finalmente. Eu acho que ele ama o jeito que o amor se sente no começo, a excitação, a perseguição. Mas quando isso some, quando a vida real se instala, ele foge. Ele encontra alguém novo, alguém que o faz se sentir especial novamente. Então eu era apenas uma distração. Nós duas éramos. Você
Provavelmente mulheres antes de nós sobre as quais nenhuma de nós sabe. Caroline suspirou. Derek não quer uma parceira. Ele quer uma plateia e alguém para aplaudir enquanto ele interpreta o papel principal. Vanessa ficou em silêncio por um longo momento, processando, lamentando, entendendo. Eu sinto muito, ela disse finalmente, por tudo que eu fiz, por acreditar nas mentiras dele, por não questionar por que um homem casado com uma esposa grávida estava passando suas noites comigo. Você deveria ter questionado. Eu sei. Você deveria ter ido embora no momento em que descobriu que eu existia. Eu sei disso também. Caroline olhou para a outra mulher, viu a dor, o arrependimento, a crescente realização de que ela havia sido um peão no jogo de Derek, assim como todos os outros. E algo mudou. Não perdão, não ainda. Talvez nunca, mas compreensão. Fique com o anel, Caroline disse, venda-o. Use o dinheiro para recomeçar em algum lugar longe de Derek Matthews. Vanessa olhou para ela. Você não está brava? Eu estou furiosa com ele, com a situação, com o universo por nos colocar nessa confusão. Caroline levantou, caminhou até a janela, observou o sol do fim da tarde pintar a cidade de dourado. Mas ficar com raiva de você não me ajuda. Não muda o que aconteceu. Apenas me mantém presa ao passado. O que você vai fazer agora? Ter meu bebê? Criar minha filha? Construir uma vida que não inclua maridos traidores ou outras mulheres, ou qualquer um desses caos? Ela se virou para Vanessa. O que você vai fazer? Vanessa fechou a caixa do anel, deslizou-a de volta para sua bolsa. Partir. Ir o mais longe daqui que eu puder. Tentar esquecer que eu algum dia conheci Derek Matthews. Boa sorte com isso, você também. Vanessa saiu. A porta fechou atrás dela com um clique suave. Caroline ficou sozinha em sua sala de estar, processando a conversa mais estranha de sua vida. A amante de seu marido tinha acabado de pedir desculpas. Tinha acabado de revelar a profundidade da decepção de Derek. Tinha acabado de confirmar o que Caroline suspeitava o tempo todo. Derek era um mentiroso, um ladrão, um manipulador, e agora finalmente todos sabiam. Mas não havia satisfação no conhecimento, apenas exaustão, e a dor surda da traição que nunca realmente desapareceu. Ela foi para a cama cedo naquela noite. Dormiu inquietamente, sonhou com sombras e mentiras e anéis de diamante que brilhavam como promessas quebradas, e acordou com a pior dor que ela já havia sentido. A contração começou às 3h17 da manhã. O primeiro pensamento de Caroline foi que não podia ser trabalho de parto. Ela ainda tinha 3 semanas até sua data de parto, 3 semanas de espera e preparação, e tentando descobrir como ser uma mãe solteira. Mas a dor não se importava com horários. Ela rasgou seu abdômen como um raio. Branca, quente, cegante, diferente de tudo o que ela havia experimentado antes. Ela pegou seu telefone e ligou para Derek. Hábito desespero. O pai do bebê deveria estar aqui para isso. Sem resposta. Ela ligou para Jenna. Correio de voz. Ela ligou para sua mãe a 1.200 milhas de distância em Phoenix, chorando, pedindo desculpas. Incapaz de conseguir um voo até amanhã, ela sentou sozinha na beira de sua cama, respirando pela dor, contando segundos entre as contrações, observando os números diminuírem cada vez mais. 8 minutos de intervalo, 7 minutos, 6. Muito rápido. Algo estava errado. Caroline ligou para a única pessoa que ela nunca pensou que ligaria. Richard atendeu no segundo toque. Pai. A palavra soou estranha em sua boca. Algo está errado. O bebê. Tô a caminho. Ele chegou em 11 minutos. Ela cronometrou pelas contrações. 11 minutos de uma cobertura do outro lado da cidade até seu modesto apartamento nos subúrbios. Ele deve ter quebrado todas as leis de trânsito existentes. Richard a ajudou a entrar no carro, dirigiu como um homem possuído, ligou para o hospital, ligou para sua obstetra,
Ligou para alguém chamado Thomas para cancelar todas as suas reuniões matinais. Você vai ficar bem, ele continuava dizendo. Vocês duas vão ficar bem. Ela queria acreditar nele, mas a dor estava piorando, e o bebê não estava se mexendo como deveria. A sala de emergência era um borrão de luzes brilhantes e instrumentos frios e enfermeiras se movendo muito rápido. Caroline deitou em uma maca enquanto estranhos a cercavam com rostos preocupados e jargões médicos que ela não conseguia entender. O bebê está em perigo. 3 palavras. Um universo de medo. O que isso significa? Caroline ofegou. O que está acontecendo? O cordão umbilical está comprimido. Seu bebê não está recebendo oxigênio suficiente. Precisamos fazer uma cesariana de emergência agora. Tudo aconteceu de uma vez. Termos de consentimento, um avo em seu braço, gel frio em sua barriga inchada, médicos com máscaras cirúrgicas falando em vozes calmas que não combinavam com a urgência em seus olhos. Richard estava na porta parecendo mais assustado do que ela jamais o tinha visto. Estou aqui, ele disse. Não vou embora. Eles não o deixariam entrar na sala de cirurgia. Ele não era o pai. Não estava listado em nenhum de seus formulários. Apenas um estranho alegando ser da família. Então Caroline foi operada sozinha. Sua última visão antes da anestesia fazer efeito foi um teto cheio de luzes cirúrgicas. Seu último pensamento foi uma oração que ela não sabia que ainda se lembrava. Por favor, deixe-a ficar bem. Pegue tudo o mais, mas deixe minha filha viver. Escuridão, então som. Um choro, pequeno e feroz e absolutamente vivo. Ela é linda, a voz de Jenna vindo de algum lugar distante. 3,2 kg. Perfeita em todos os sentidos. Caroline abriu os olhos. A sala de recuperação estava suave, quieta, a luz do sol entrando pelas persianas semifechadas. E ali, embrulhada em um cobertor rosa, nos braços de uma enfermeira, sua filha. Lily, o nome saiu como um sussurro. O nome dela é Lily, em homenagem à sua avó, a mulher que nunca desistiu de ninguém. A enfermeira colocou o bebê nos braços de Caroline. Minúsculo, quente, real. Os olhos de Lily se abriram, escuros e curiosos, e cheios de nova vida. Caroline olhou para sua filha, para este milagre que ela havia feito, para esta pessoa que não sabia nada sobre maridos traidores, ou pais mentirosos, ou o caos que havia cercado seu nascimento. E naquele momento, nada disso importava. Nem Derek, nem o caso, nem o dinheiro ou a vingança, ou qualquer das trevas. Apenas isso, apenas ela, apenas as duas começando algo novo. Oi, bebê, Caroline sussurrou. Eu sou sua mãe e prometo que nunca deixarei ninguém te machucar. Lily bocejou, pequenos lábios rosados em um círculo perfeito. E Caroline chorou, não de tristeza, não de dor, de algo que ela não conseguia nomear, algo entre alívio e alegria e o peso avassalador do amor incondicional. Richard visitou mais tarde naquele dia. Ele ficou aos pés da cama, olhando para o bebê como se ela pudesse quebrar se ele chegasse muito perto. Ela se parece com você, ele disse. O mesmo queixo teimoso. Ela tem os olhos de Derek. Nós a perdoaremos por isso. Caroline quase sorriu. Quase. Eu estava sozinha quando me levaram para a cirurgia. Eu estava completamente sozinha. Richard assentiu, sua mandíbula apertada, seus olhos suspeitosamente brilhantes. Isso nunca mais vai acontecer. Eu prometo a você. O que quer que você precise, o que quer que Lily precise, eu estarei lá. Mesmo que leve mais 7 anos para merecer isso. Mesmo assim, bufa. Ele sentou-se na cadeira ao lado da cama dela, observou sua neta dormir, não disse nada por um longo tempo, e de alguma forma aquele silêncio era mais reconfortante do que quaisquer palavras poderiam ter sido. Derek descobriu sobre o nascimento de Lily pelos registros do hospital, informação pública. Qualquer um podia acessá-lo com os termos de pesquisa certos.
Ele apareceu 3 dias depois, no dia em que Caroline deveria ir para casa. Ele apareceu no corredor fora do quarto dela segurando flores, parecendo perdido. Eu quero vê-la, ele disse. Ela é minha filha também. Caroline olhou para o homem com quem ela havia se casado, para o estranho que ele havia se tornado. Você não estava lá quando eu fui para a cirurgia de emergência, quando eu não sabia se ela sobreviveria, quando eu acordei sozinha e apavorada. Eu não sabia, porque você não estava lá para saber. Caroline, por favor, ela poderia ter dito não, poderia ter tido a segurança para escoltá-lo para fora. Poderia ter negado a ele acesso à criança que ele já havia traído. Mas Lily precisava de um pai. Mesmo um imperfeito. Mesmo um que tivesse que reconquistar cada grama de confiança. 10 minutos supervisionados, então você sai. Derek segurou sua filha pela primeira vez em um quarto de hospital que cheirava a antisséptico e sonhos partidos. Ele chorou, disse todas as coisas certas, fez todas as promessas certas. Mas Caroline observou seus olhos, os observou piscar para o telefone dele quando ele vibrou, observou o cálculo por trás de suas lágrimas. Ele já estava pensando em como isso parecia, como isso seria no tribunal, como ele poderia usar este momento a seu favor. Algumas coisas nunca mudaram. O tempo acabou, Caroline disse. Derek beijou a testa de Lily, a devolveu para sua mãe, caminhou em direção à porta. Vou lutar por ela, ele disse. Pela custódia, pelas visitas. Não vou simplesmente desaparecer. Eu sei que isso não acabou, Caroline. Ela olhou para a filha, para o rosto perfeito, e os dedinhos minúsculos e todas as possibilidades dormindo em seus braços. Não, ela disse baixinho. Não está, mas pela primeira vez em meses, estou pronta para o que quer que venha a seguir. Derek partiu sem outra palavra, e Caroline foi para casa com a filha para começar o próximo capítulo de sua vida. Sozinha, mas não quebrada. Nunca quebrada. 3 semanas de maternidade ensinaram a Caroline coisas sobre si mesma que ela nunca soube. Ela podia funcionar com 2 horas de sono. Ela podia trocar uma fralda na escuridão completa. Ela podia amar alguém tão ferozmente que parecia que seu coração iria explodir. Mas ela também aprendeu algo mais difícil. Ela não podia fazer isso inteiramente sozinha. Richard aparecia todas as tardes, às 4h em ponto, como um relógio, como um cronograma que ele havia programado em seu cérebro bilionário. Ele segurava Lily enquanto Caroline tomava banho. Na verdade, tomava banho com água quente e sabão, e o luxo de 10 minutos sem um bebê chorando. Ele era terrível nisso. Segurava o bebê como se ela pudesse explodir. Falava com ela com a mesma voz que provavelmente usava para reuniões de conselho. Os lucros trimestrais estão parecendo fortes, ele diria à sua neta de 3 semanas. As condições de mercado sugerem uma tendência de alta durante o 4º trimestre. Lily o olhava com aqueles olhos escuros, sem se impressionar, sem saber. Perfeito. Ela não se importa com os lucros, Caroline disse uma tarde. Todos deveriam se importar com os lucros. Ela tem 3 semanas. A educação precoce é importante. Caroline riu. Uma risada de verdade. O som a surpreendeu. Ela não conseguia se lembrar da última vez que ela tinha feito aquele som. Richard olhou para o bebê. Algo mudou em sua expressão, mais suave, quase vulnerável. Essa é a primeira vez que te ouço rir em anos. Essa é a primeira vez que tive algo para rir em anos. Eles sentaram em silêncio confortável. O apartamento estava limpo, a louça estava lavada. O quarto do bebê estava finalmente completamente terminado. Pequenas vitórias, mas vitórias mesmo assim. Preciso te contar algo, Richard disse sobre Derek. O que agora? Vanessa o deixou 3 semanas atrás, logo após sua conversa com ela. Caroline processou esta informação, sentiu a satisfação esperada, então sentiu algo mais por baixo. Vazio. Bom para ela. Ela enviou a ele uma carta explicando por quê,
detalhando todas as mentiras que ele contou a ela sobre você. Richard ajustou Lily em seus braços. Ele apareceu em seu apartamento bêbado. Fez uma cena. Os vizinhos chamaram a polícia. Ela está bem? Ela está bem. Ela já se mudou para Seattle. Novo emprego, nova vida. Caroline olhou pela janela. A cidade se estendia diante dela. Milhões de pessoas vivendo milhões de vidas. E em algum lugar lá fora, Derek Matthews estava finalmente enfrentando as consequências de suas escolhas. E quanto à busca de emprego dele? Ainda nada. Ninguém o tocará. A palavra saiu. Derek Matthews é tóxico. Ela deveria sentir triunfo. Deveria sentir-se vingada. Deveria sentir algo. Mas tudo o que ela sentia era cansaço. É isso que você queria? Ela perguntou. Destruição completa. Richard considerou a pergunta, colocou o bebê gentilmente em seu berço, sentou-se em frente à sua filha. Eu queria que ele entendesse o que ele fez, para sentir mesmo uma fração da dor que ele te causou. Ele pausou. Mas a vingança é complicada. Não preenche o buraco, não desfaz o dano, não muda o passado. Então por que fizemos isso? Porque às vezes a destruição é necessária antes que você possa reconstruir. Às vezes as pessoas precisam ver as consequências antes de poderem mudar. Richard inclinou-se para a frente. E às vezes um pai precisa proteger sua filha, mesmo que seja décadas tarde demais. Caroline olhou para este homem, seu pai, o estranho que havia se tornado algo mais ao longo das últimas semanas. Não exatamente família ainda, mas mais perto do que eles estavam em anos. Eu tenho pensado, ela disse, sobre nós, sobre o que acontece a seguir, e eu não estou pronta para te perdoar pela mamãe, por perder meu casamento, por todos os anos que você escolheu o trabalho em vez de mim. Eu entendo, mas estou pronta para tentar, para deixar você fazer parte da vida de Lily, parte da minha vida, seja lá como for. Os olhos de Richard brilharam. Ele piscou rapidamente e desviou o olhar. Isso é mais do que eu mereço. Provavelmente. Eu aceito de qualquer forma. Lily se mexeu em seu Moisés, fez aqueles pequenos sons que significavam que ela estava acordando. Isso significava que ela precisaria ser alimentada em aproximadamente 3 minutos e 47 segundos. Caroline havia aprendido a contar, a antecipar, a se preparar. A maternidade a havia tornado eficiente. A exaustão havia removido tudo o que era desnecessário. Há algo mais, Richard disse sobre o passado de Derek. Eu pensei que a investigação estava terminada. A investigação financeira, sim, mas Thomas encontrou algo mais. Richard tirou uma pasta de sua maleta. O homem ainda usava maletas. 3 anos atrás, Derek estava envolvido com outra mulher antes de vocês se casarem. O sangue de Caroline gelou. 3 anos atrás, nós éramos noivos. Eu sei. Ela pegou a pasta, abriu-a, leu o conteúdo. Emily Hartman, 26 na época, uma colega no emprego anterior de Derek, 6 meses de reuniões secretas, viagens de fim de semana disfarçadas de conferências, milhares de dólares em presentes e jantares e hotéis. O caso terminou quando Emily exigiu que Derek deixasse Caroline. Ele recusou. Disse que não estava pronto. Disse que amava as duas. Emily pediu demissão, mudou-se para outro estado, desapareceu e Derek se casou com Caroline 3 meses depois. Ele me traiu antes mesmo de nos casarmos. Caroline disse. As palavras soaram amortecidas, distantes. O tempo todo em que estávamos planejando o casamento, o tempo todo em que estávamos dizendo nossos votos, ele estava me comparando com outra pessoa. Eu sinto muito que ele tenha feito isso ou sinto muito que estou descobrindo agora. Ambos. Caroline fechou a pasta, a colocou sobre a mesa, olhou para a filha dormindo. Tudo o que ela pensava que sabia sobre seu casamento era uma mentira. Não apenas os últimos 6 meses, os últimos 7 anos. Derek nunca tinha sido fiel, nunca tinha sido honesto,
nunca tinha sido o homem com quem ela pensou ter se casado. E de alguma forma esta revelação a libertou. Porque se o casamento sempre esteve quebrado, então ela não havia falhado. Ela não havia perdido os sinais que deveria ter visto. Ela simplesmente havia sido enganada por um mestre manipulador. Não era culpa dela. Nunca havia sido culpa dela. Eu preciso que você faça algo por mim, Carolyn disse. Qualquer coisa. Pare a vingança. Pare a destruição profissional. Pare o que quer que mais você tenha planejado. Richard franziu a testa. Por quê? Porque eu estou cansada de deixar Derek Matthews controlar minhas emoções. Cansada de dar a ele poder sobre minha paz. Cansada de ser a mulher que espera por vingança para fazê-la se sentir melhor. Caroline levantou, caminhou até a janela, observou o pôr do sol sobre a cidade. Ele destruiu sua própria vida. Eu não preciso ajudá-lo. E a justiça? A justiça aconteceu. Ele perdeu o emprego, perdeu a reputação, perdeu Vanessa, perdeu a mim e a Lily. Ela virou-se para o pai. O que mais há para tirar? Richard estudou sua filha, procurando por algo, encontrando-o. Você é mais forte do que eu percebi. Eu tive que ser. Ele assentiu lentamente, compreendendo. Eu cancelarei a investigação, a lista negra profissional, tudo isso. Ele se levantou, pegou sua maleta. Mas Caroline, se ele te machucar novamente, se ele te ameaçar ou a Lily, as luvas serão retiradas. Eu sei, e não vou pedir desculpas por isso. Eu não esperaria que você o fizesse. Ele beijou a testa dela. O mesmo gesto de semanas atrás, mas diferente agora, mais familiar. Boa noite, querida. Querida. Ele costumava chamá-la assim quando ela era pequena, antes da empresa, antes de tudo mudar. Boa noite, pai. Pai, a palavra veio mais fácil desta vez. Ainda estranha, mas menos estrangeira. Richard partiu. A porta fechou atrás dele e Caroline estava sozinha com sua filha e a verdade silenciosa que ela finalmente havia aceitado. Ela não podia mudar o passado, não podia desfazer as traições de Derek, não podia apagar a dor ou as mentiras ou os anos de engano. Mas ela podia escolher quem ela queria se tornar. Não uma vítima, limpa a garganta, não uma vingadora, algo completamente diferente. Ela mesma. Finalmente, completamente ela mesma. 6 meses se passaram, como água entre seus dedos. Lily cresceu de um pacotinho dorminhoco para um tornado engatinhante. Virando-se, sentando-se, alcançando tudo ao alcance dos braços com dedinhos minúsculos e determinados. Caroline voltou ao trabalho, consultoria em tempo parcial de casa, estratégias de marketing e desenvolvimento de marca para pequenas empresas, usando habilidades que ela havia esquecido que possuía. Seu apartamento transformou-se em algo novo. Fotos de Derek desapareceram das paredes, substituídas por fotos de Lily, de Caroline e Lily, de Richard segurando sua neta com algo que se aproximava da competência. Os processos de divórcio avançaram, acordos de custódia, divisão de bens, a linguagem legal fria de um casamento terminando. Derek obteve visitas supervisionadas. A cada 2 sábados, 2 horas em um local neutro, com um monitor nomeado pelo tribunal. Ele aparecia na maioria das vezes, brincava com Lily, fazia as mesmas promessas que sempre fazia, dizia que estava mudando, crescendo, tornando-se um homem melhor. Caroline ouviu, assentiu, não disse nada porque ela tinha aprendido a observar, a ver além das palavras a verdade por baixo. E a verdade era que Derek Matthews estava lutando. Ele havia pegado um emprego no varejo, uma loja de celulares no shopping, comissionado, salário mínimo, muito diferente de seu escritório de canto na Morrison Tech. Ele morava com sua mãe agora, Grace Matthews, a mulher que sabia sobre o caso e não disse nada. Carolyn ainda não tinha perdoado Grace, provavelmente nunca o faria. Mas ela tinha parado de odiá-la, parado de odiar qualquer um deles. O ódio era muito pesado, muito exaustivo, muita energia gasta em pessoas que não mereciam. Em vez disso, ela se concentrou em construir,
em crescer, em se tornar. E lentamente, cuidadosamente, ela começou a se curar. Richard a convidou para jantar em sua cobertura. Formal, importante, algo que ele precisava discutir. Ela chegou às 7 com Lily em seus braços. A cobertura era enorme. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Arte nas paredes que provavelmente custava mais do que seu salário anual. Mas o mais surpreendente eram as fotos. Fotos dela quando bebê, quando criança pequena, quando adolescente desajeitada com um aparelho e muita maquiagem. Ele as havia guardado todos esses anos. Por todo o silêncio e distância, ele a havia guardado. Eu tenho uma proposta, Richard disse durante o jantar. Uma oportunidade de negócio. Estou ouvindo. A Fundação Ashford, nosso braço de caridade, iniciativas de educação, redução da pobreza, desenvolvimento comunitário. Ele pousou o garfo. Eu preciso de alguém para administrá-lo. Alguém que entenda de pessoas. Alguém que se importe com mais do que margens de lucro. Você está me oferecendo um emprego. Eu estou te oferecendo uma parceria. Carolyn olhou ao redor da cobertura para a riqueza e o poder que seu pai havia acumulado na vida que ele havia construído enquanto negligenciava sua família. Eu não quero sua caridade. Isso não é caridade. Isso é reconhecimento de suas habilidades, seu potencial, a pessoa que você se tornou apesar de tudo o que eu falhei em te dar. E se eu disser não, então você diz não. E eu encontro outra pessoa. E nós continuamos exatamente como estamos. Richard inclinou-se para a frente. Mas eu preferiria continuar com você, não como minha funcionária, como minha parceira, construindo algo significativo juntos. Caroline pensou em sua vida. O trabalho de consultoria que pagava as contas, mas não a satisfazia. O pequeno apartamento que parecia menor a cada dia. O futuro que se estendia diante dela como uma estrada vazia. Ela sempre quis fazer a diferença, ajudar as pessoas, deixar o mundo melhor do que o encontrou. E aqui estava seu pai, oferecendo a ela os recursos para fazer exatamente isso, mas em seus termos, em seu mundo, sob sua sombra. Não, ela disse. O rosto de Richard caiu. Não, não do jeito que você está oferecendo. Eu não vou trabalhar para você. Não serei outra funcionária seguindo suas ordens. Ela levantou, caminhou até a janela, olhou para a cidade que estava aprendendo a chamar de lar. Mas eu trabalharei com você como um igual, tomando decisões juntas, construindo algo que pertence a nós dois. Não é assim que eu normalmente opero. Então aprenda um novo jeito. O silêncio se estendeu entre eles. Pai e filha, duas pessoas teimosas que passaram anos se recusando a ceder. Então Richard riu. Um som genuíno, algo que ela não ouvia desde a infância. Você realmente é minha filha. Infelizmente, vou pedir a Thomas para redigir os papéis da parceria 50 Gwen, autoridade igual. 60-40. Sou eu quem está fazendo o trabalho real. 55-45. Ainda estou fornecendo o financiamento. Caroline virou-se da janela, estendeu a mão. Acordo. Richard apertou, firme e profissional, mas algo mais também. Orgulhoso. Você se tornou notável, Caroline. Apesar de mim, apesar de Derek, apesar de tudo, por causa dessas coisas, não apesar delas, ela pegou Lily, preparou-se para sair, parou na porta. Obrigada por voltar, por tentar, por não desistir quando eu te afastei. Richard assentiu. As palavras pareciam falhar com ele por uma vez. Te vejo segunda, 9 e eu. Traga café. Eu trarei bagels também. É por isso que você é o cérebro desta operação. Ela saiu com a filha nos braços, caminhando para um futuro que ela finalmente havia escolhido para si mesma, não fugindo do passado, não buscando vingança contra aqueles que a machucaram, simplesmente seguindo em frente um passo de cada vez. O pedido veio em uma quinta-feira. Derek queria se encontrar apenas os dois, sem advogados, sem monitores, sem testemunhas hostis.
Caroline concordou contra o conselho de todos que a amavam. Mas ela precisava disso, precisava de um encerramento, precisava olhar para o homem que a havia quebrado e entender por quê. Eles se encontraram na cafeteria onde tiveram seu primeiro encontro. 8 anos atrás, uma vida. Derek parecia diferente, mais magro, mais velho. A confiança que a havia atraído pela primeira vez tinha desaparecido, substituída por algo vazio. Ele sentou-se à frente dela, pediu café preto, não disse nada por um longo momento. Não estou aqui para pedir nada, ele finalmente disse, May. Eu sei que não tenho o direito. Então por que você está aqui? Para pedir desculpas. Realmente pedir desculpas por tudo. Caroline tomou um gole de seu chá. Esperou. Eu destruí tudo de bom em minha vida, Derek continuou. Você, Lily, minha carreira, meu autorrespeito. Eu joguei tudo fora porque eu estava assustado. Assustado com o quê? De ser pai, de crescer, de se tornar o tipo de homem que se estabelece e para de fugir de si mesmo. Ele olhou para seu café. Meu pai foi embora quando eu tinha 7 anos. Simplesmente saiu um dia e nunca mais voltou. Minha vida inteira eu tenho tido terror de me transformar nele. E então eu fiz algo pior. Eu te abandonei quando você mais precisava de mim. Caroline ouviu, processou, entendeu. Mas entender não era perdoar. Você me traiu antes de nos casarmos, ela disse. Emily Hartman. Você a amava? O rosto de Derek ficou pálido. Você sabe sobre Emily. Eu sei sobre tudo agora. Eu não a amava. Não realmente. Eu estava apenas com medo de compromisso, de para sempre, de não ser bom o suficiente. E Vanessa, a mesma coisa, rosto diferente. Ele olhou para cima, encontrou os olhos dela pela primeira vez. Eu não sei como ser feliz, Caroline. Eu não sei como ficar com alguém sem procurar a saída. Eu estou quebrado. Eu sempre estive quebrado. Ela pensou em sua própria quebra, os anos de autodúvida, as noites se perguntando o que ela fez de errado, as perguntas sem fim, sem respostas. Eu passei meses me culpando. Ela disse, pensando que eu não era bonita o suficiente, interessante o suficiente, emocionante o suficiente, que se eu tivesse sido apenas melhor, você teria ficado. Nunca foi sobre você. Eu preciso que você saiba que você era perfeita. Você me deu tudo. Eu apenas não sabia como aceitar. As palavras caíram em algum lugar entre alívio e raiva. Ela precisava ouvi-las, mas elas vieram tarde demais para mudar qualquer coisa. Eu desperdicei 7 anos tentando te fazer feliz, Caroline disse, tentando ser o suficiente, tentando preencher um buraco que nunca foi meu para preencher. Eu sei que esse não era meu trabalho. Era o seu. Eu sei disso também. Eles sentaram em silêncio. 2 estranhos que costumavam ser amantes. 2 pessoas conectadas para sempre por uma criança que eles haviam feito. O que você quer, Derek? Realmente? Fazer parte da vida de Lily. Não tirá-la de você. Apenas estar lá. Para vê-la crescer. Para tentar ser o pai que eu nunca tive. Você tem visitas supervisionadas. Eu quero mais. Eu quero levá-la ao parque, ler histórias de ninar para ela, estar lá para o primeiro dia de aula dela. Sua voz falhou. Eu sei que não mereço, mas estou pedindo de qualquer forma. Caroline pensou em Lily, no que ela precisava, no que ela merecia. Um pai que aparecesse mesmo um imperfeito, mesmo um que tivesse que reconquistar cada grama de confiança. Eu vou falar com meu advogado. Podemos rever o arranjo de custódia. Obrigado. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso por Lily. Eu entendo. Ela se levantou para sair. Derek estendeu a mão para a mão dela, parou a si mesmo. Você alguma vez me perdoará? Ele perguntou. Caroline considerou a pergunta, o homem com quem ela havia se casado, o homem que ele havia se tornado, o homem que ele poderia ser um dia. Eu não sei, ela disse honestamente.
Mas eu espero que sim. Por Lily e por mim. Ela saiu da cafeteria, para o ar frio da tarde, para o resto de sua vida. O carro dela estava estacionado a 3 quarteirões de distância. Ela caminhou lentamente, processando, respirando, sentindo. Na esquina, ela parou, sentou-se em um banco, observou o mundo se mover ao redor dela, pessoas apressando-se para compromissos, casais de mãos dadas, crianças rindo de algo que seus pais não conseguiam ver. Vida normal acontecendo ao redor dela enquanto ela ficava parada e tentava entender o que sentia. Não brava mais, nem triste, nem mesmo aliviada, apenas terminada. O capítulo estava fechado. A história estava acabada. Derek Matthews fazia parte de seu passado, um erro com o qual ela havia aprendido. Uma lição que ela nunca esqueceria. Mas ele não a definia mais. Ela sim. Caroline sentou naquele banco por quase 20 minutos, observando o sol afundar no horizonte, sentindo o ar frio contra suas bochechas. Então ela se levantou, caminhou até seu carro, dirigiu para casa para sua filha, porque era isso que as mães faziam. Elas continuavam se movendo. Elas continuavam construindo. Elas continuavam aparecendo, não importa o quê. 1 ano depois, Caroline acordou com a luz do sol entrando pela janela do seu quarto e o som de Lily balbuciando no quarto ao lado. 33 anos. Uma mãe, uma parceira de negócios, uma sobrevivente. Ela tinha mudado tanto no último ano que mal reconhecia a mulher que ela costumava ser. Aquela que ficava em silêncio quando deveria ter falado, que aceitava menos do que merecia, que media seu valor pela atenção de outra pessoa. Essa mulher se foi. Em seu lugar estava alguém mais forte, alguém que tinha atravessado o fogo e emergido, transformada. A festa de aniversário foi pequena, apenas as pessoas que importavam. Jenna chegou primeiro com uma garrafa de champanhe e um presente que ela não deixaria Caroline abrir até que todos estivessem observando. Sua mãe voou de Phoenix, parecendo mais saudável do que em anos. Richard trouxe balões e uma caixa embrulhada suspeitosamente grande. E David, o David quieto, com seus olhos gentis e sorriso paciente. O homem que ela conheceu em um evento da fundação 3 meses atrás. Aquele que ouvia mais do que falava. Que lembrava de cada pequeno detalhe que ela mencionava. Que havia esperado que ela estivesse pronta em vez de forçar. Eles ainda não eram sérios, apenas começando. Mas pela primeira vez em anos, Caroline sentiu algo que não tinha nada a ver com obrigação ou segurança. Esperança pura e simples e aterrorizante. Abra o meu primeiro, Jenna exigiu. Eu tenho guardado isso por 3 semanas e posso explodir. O presente era um álbum de fotos. Fotos de Caroline e Jenna ao longo dos anos. Colegas de quarto da faculdade, damas de honra, encontros para café, sessões de choro, todos os momentos que compunham uma amizade forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. A última página continha um bilhete na caligrafia bagunçada de Jenna. Você merecia algo melhor. Você encontrou. Estou tão orgulhosa de quem você se tornou. Caroline abraçou sua melhor amiga com força. Nenhuma palavra necessária. A mãe dela deu brincos a ela. Simples, elegantes, algo para marcar este novo capítulo. David deu a ela um livro, Poesia de Mary Oliver, com as páginas amassadas em todas as páginas sobre começos e se tornar, e a coragem de começar de novo. Eu não sabia o que dar a alguém que já tem tudo, ele disse. Eu não tenho tudo. Você tem o suficiente, o resto é apenas decoração. Ela o beijou gentilmente na frente de todos, sem se importar quem via. Richard esperou até que os outros tivessem se dispersado para a cozinha. Então ele entregou a ela um envelope. Dentro havia um documento legal, o fundo fiduciário para Lily, estabelecido, financiado e revogável. Isso é demais, Caroline disse. Não é nem perto o suficiente. Richard olhou para sua neta brincando no chão. Eu perdi sua infância. Eu não vou perder a dela. Você sabe, dinheiro não é o que ela precisa de você. Eu sei,
Mas é um começo. Ele pausou. Há algo mais no envelope. Ela olhou mais fundo, encontrou um papel menor, um bilhete manuscrito. Eu estava errado sobre tudo o que importava, a empresa, as prioridades, as escolhas que fiz. Mas a coisa mais errada foi deixar você, deixar sua mãe, pensar que o sucesso poderia substituir o amor. Não pode. Nunca pôde. Você me ensinou isso nestes últimos meses, observando você reconstruir, observando você se tornar a mulher que eu sempre soube que você poderia ser. Eu sou orgulhoso de você mais do que eu sei como dizer, seu pai. Carolyn leu as palavras 2 vezes, dobrou o papel cuidadosamente, colocou-o em seu bolso onde ela podia senti-lo a noite toda. Obrigada, ela disse. Obrigada por me deixar entrar de novo. Lily engatinhou em direção a eles, puxou-se pela perna da calça de Richard, estendeu a mão para o teto como se pudesse agarrar a própria luz. Ela vai ser uma escaladora, Richard disse. Ela vai ser o que ela quiser. Isso também. A festa terminou com o pôr do sol. Convidados foram para casa com abraços e promessas de ligar. O apartamento ficou quieto. Caroline ficou na janela. A mesma vista que ela havia olhado 1000 vezes no último ano. A mesma cidade. As mesmas luzes começando a cintilar na escuridão. Mas tudo o mais era diferente. Ela lembrou-se de estar exatamente neste lugar na noite em que Derek foi embora, sentindo que sua vida havia acabado, sentindo que ela nunca mais seria completa. Ela estava errada. A quebra não a havia destruído. Havia a revelado, tirado toda a pretensão e o agradar às pessoas e o medo, não deixando nada além da verdade de quem ela realmente era. Forte, capaz, digna de amor. Ela sempre fora essas coisas. Ela só havia esquecido. Deixou outras pessoas a convencerem do contrário. Nunca mais. O telefone dela vibrou. Uma mensagem de texto de Derek. Feliz aniversário. Espero que este ano lhe traga tudo o que você merece. Olhou para a mensagem por um longo momento. Pensou em todos os sentimentos que ela poderia ter despertado uma vez. Raiva, tristeza, confusão. Agora havia apenas distância, o tipo saudável, o tipo que permitia compaixão sem proximidade. Ela digitou uma resposta. Obrigada. Espero que você encontre o que está procurando. Então ela colocou o telefone, caminhou até o quarto de Lily, observou sua filha dormir. O rosto do bebê estava tranquilo, sem problemas, inconsciente de todo o caos que havia cercado seu nascimento. Ela cresceria em um mundo diferente do de Caroline. Onde sua mãe era forte, onde seu avô estava presente, onde ela era amada não como uma obrigação, mas como uma escolha. Eu vou te contar histórias um dia, Caroline sussurrou, sobre como você veio a este mundo, sobre a escuridão e a dificuldade e as pessoas que nos decepcionaram. Lily se mexeu levemente, sua pequena mão abriu e fechou, mas principalmente eu vou te contar sobre a luz. As pessoas que apareceram, a força que encontramos juntas, o jeito que transformamos finais em começos. Ela se inclinou, beijou a testa de sua filha, inalou aquele cheiro de bebê que não duraria para sempre. Você vai ser incrível, Lily Matthews, e eu passarei o resto da minha vida garantindo que você saiba disso. Ela voltou para a sala de estar. A janela ainda mostrava a cidade, ainda mostrava a vida esperando lá fora. Mas agora ela a via diferente. Não como uma mulher que havia sobrevivido à traição. Não como uma vítima que havia sido salva. Como ela mesma, plena, completamente pela primeira vez em sua vida. A vingança havia sido doce, vendo Derek cair, vendo suas mentiras se desenrolarem, vendo as consequências finalmente o alcançarem. Mas estando aqui agora, observando sua filha sonhar, ela sabia a verdade. A vingança não foi o que a curou. A liberdade foi. Liberdade de precisar da validação de outra pessoa. Liberdade de medir seu valor pela atenção de outra pessoa. Liberdade da prisão que ela havia construído ao seu redor com medo e dúvida, e não o suficiente.
A porta da prisão estava destrancada o tempo todo. Ela tinha sido sua própria carcereira. E agora, finalmente, ela estava livre. Caroline sorriu para as luzes da cidade, para a escuridão que havia se tornado bela, para o futuro que se estendia diante dela como um presente esperando para ser aberto. Obrigada, Derek, ela sussurrou, por ir embora, por me mostrar quem você realmente era, por me dar uma razão para finalmente me tornar quem eu deveria ser. Ela apagou as luzes da sala de estar, caminhou pelo corredor até seu quarto, deitou-se na cama que um dia havia parecido tão vazia. Não parecia mais vazia. Parecia o suficiente porque ela era o suficiente. Sempre fora o suficiente. E finalmente, lindamente, dolorosamente, maravilhosamente, ela sabia. Se esta história tocou seu coração, se você já enfrentou traição e encontrou seu caminho de volta para si mesma, me diga nos comentários. Sua história importa também. Aperte aquele botão de inscrição e ative as notificações para que você nunca perca outra história poderosa de força, sobrevivência e recomeço. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que seu capítulo mais sombrio não precisa ser o último. E se você ainda está aqui, obrigada. Obrigada por ouvir. Obrigada por fazer parte desta comunidade. Declaração final. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente por nossa equipe para trazer lições significativas e inspiração para a sua vida. Cada palavra foi criada com propósito. Cada emoção foi projetada para te lembrar de sua própria força, porque você merece histórias que importam, histórias que curam, histórias que te ajudam a acreditar em novos começos. Obrigada por assistir. Nos vemos na próxima.